Livro: A Situação Mundial e o Mover de Deus. Capítulo 1. A situação mundial em relação ao mover de Deus na Terra. 1. Os eventos da história mundial foram soberanamente organizados por Deus para que ele levasse a cabo o seu propósito. Como Atos 17:26 diz, ele, de um só, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. O surgimento e a queda dos reinos da terra e os limites de todas as nações foram predeterminados por ele. Nestas mensagens, dadas em Anaheim, Califórnia, na primavera de 1981, nós tentamos apresentar uma visão dos eventos mundiais sob esta perspectiva. Assim como a Igreja procede da raça humana, nós, como seus escolhidos, precisamos ter esta visão da história do homem. O mover de Deus entre os homens está envolvido com o curso da história. Quer falemos do seu tornar-se carne por meio da encarnação, da expansão do Evangelho, do crescimento da vida da Igreja, da preparação da noiva, todos esses aspectos do seu mover requerem o ambiente adequado, até mesmo no que diz respeito à situação mundial. Cremos que essas mensagens alertarão os leitores a estarem mais conscientes do arranjo de Deus nas questões mundiais, mais atentos ao tempo crucial no qual vivemos e mais interessados em seu último mover, que pode estar relacionado à última situação mundial. Witness Lee, Anaheim, Califórnia, setembro de 1982. A situação mundial em relação ao mover de Deus na Terra. Capítulo 1. Leitura bíblica. Atos 17:24-27. Daniel 2:21, 4:17. Oração. Ó Senhor Jesus, nós o amamos. Gostamos de dizer-lhe o quanto o amamos. Tu és nosso Deus. Tu és Deus e verdadeiramente homem. Nós o amamos por causa disso. Em ti vemos Deus, encontramos Deus e obtemos Deus. Em ti vemos também o homem adequado. Nós o adoramos, porque hoje tu estás no trono. Como nós o adoramos como o homem exaltado no trono de Deus, como nós o agradecemos. Hoje estamos pregando-te, declarando-te e ministrando-te a todos os necessitados. Obrigado, Senhor Jesus. Nós te exaltamos em nossa reunião. Tu és a cabeça exaltada de Deus e também nosso Senhor dos Senhores. Te damos toda a glória. Obrigado por tua redenção. Obrigado por tua vida. Obrigado por tudo o que tu és. Em teu nome precioso, nós te adoramos. Amém. Descendendo da raça humana, a Igreja descende da raça humana. Para termos a vida da Igreja adequada, devemos, portanto, conhecer a situação mundial. Essa situação está debaixo do arranjo soberano de Deus. Eu gosto de Atos 17:26. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Deus fez todas as nações de um só. Independentemente das diferentes cores de pele, Deus fez todas as raças da vida que ele criou em Adão. Uma vida significa uma pessoa, Adão. De certo modo, não deveríamos ter preconceitos por causa da cor da pele. Todos descendemos da mesma vida. Os tempos e os limites. Deus determinou e designou os tempos e os limites. O continente americano foi descoberto por Colombo, mas não foi levantado por ele. Deus ordenou que esse continente fosse ocupado apenas pelos indígenas e que o restante do mundo permanecesse na ignorância quanto à sua existência por aproximadamente 500 anos. O que inspirou Colombo a navegar para o Ocidente? Talvez um sonho? Havia grandes homens no passado. Salomão foi o mais sábio. Entretanto, ninguém antes de Colombo teve a inspiração de chegar às terras orientais navegando para o Ocidente. O tempo foi previamente designado. Deus determinou quando a América deveria ser aberta aos descendentes de Jafé. Lembre-se da profecia de Noé. Engrandeça Deus a Jafé.
GN 9:27. Era o momento oportuno para Jafé ser engrandecido e espalhar-se. O exemplo da descoberta da América ilustra como a propagação das nações, se seus tempos, são determinados pela designação de Deus. As realizações de Deus. Depois que Adão tomou do fruto maligno, seus olhos foram abertos. Ele viu sua nudez. Deus veio e o chamou. Adão, onde estás? GN 3:9. Adão se escondia com vergonha e medo. Deus o disciplinou, mas também lhe deu a promessa de que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. GN 3:15. 4.000 anos se passaram. A humanidade avançou na decadência. Babel foi fundada. Então, Deus chamou Abraão e prometeu que por meio dele toda a terra seria abençoada. GN 22:18. Finalmente, o Senhor Jesus veio. Deus veio, não apenas como visita, mas por meio de uma gravidez. Ele entrou na carne humana. Permaneceu 9 meses no ventre de uma virgem e nasceu em uma manjedoura. Assim, Deus se vestiu da natureza humana. Ele viveu 33 anos e meio, não teve vida fácil, foi crucificado, sepultado e ressuscitou. Tudo isso teve um objetivo: trazer Deus aos homens por meio da redenção e da ressurreição. A situação correta para a redenção. Para que essas grandes coisas fossem realizadas, era necessária a situação correta. A crucificação era profetizada, DT 1:22, GL 3:13. O Império Romano usava esse método. Roma foi instrumento para o cumprimento das profecias. O Império Romano foi estabelecido soberanamente. Babilônia caiu para a Média Pérsia. Depois, Alexandre o Grande. Após sua morte, Roma surgiu. Otávio tornou-se Augusto em 27 a.C. Foi sob seu governo que Cristo nasceu. Lessé 2:1. A paz romana possibilitou o nascimento e a crucificação do Senhor Jesus. Para a expansão do Evangelho. A expansão do Evangelho foi beneficiada pelo idioma comum, grego, pelas estradas romanas e pela ordem imperial. O Novo Testamento foi escrito em grego. A Septuaginta já existia. As províncias romanas permitiam livre circulação. As estradas facilitavam as viagens missionárias. Paulo apelou como cidadão romano. Atos 25:11. Roma foi designada por Deus para prover a situação adequada para a redenção e expansão do Evangelho. O mover contrário de Satanás. Satanás também atuou. Houve perseguições. Depois, Constantino legalizou o cristianismo. Muitos pagãos tornaram-se cristãos nominais. Os joios, Mateus 13:24-30. O credo niceno foi levantado em 325 d.C. A Igreja Católica Romana estabeleceu poder mundano. Surgiu a chamada Era das Trevas, 1500 d.C. A Reforma. Por volta de 1500 surgiu a Reforma. Deus usou Martinho Lutero. A Bíblia foi liberada, mas igrejas estatais foram formadas. A Alemanha, Dinamarca, Noruega, Suécia e Inglaterra estabeleceram igrejas sob controle do Estado. Agradecemos pela sua visita, deixe o seu comentário e inscreva-se no canal para receber os próximos capítulos. Deus vos abençoe. Leitura dos versículos bíblica referente ao capítulo 1 deste livro. Atos 7. Daniel 2:4-17.